Olá pessoal, mais um vídeo sobre questões comentadas e hoje iremos falar sobre o tema de Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. Bom, questão número 1, da banca IADES. Bom, acerca dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição, assinale a alternativa correta. Bom, vamos analisar então cada uma das alternativas. A criação de associações e de cooperativas depende da autorização prévia do poder público. Bom, pessoal, lá no artigo 5º, inciso 18 da nossa Constituição, vai trazer falando sobre essa questão da criação de associações. E lá nesse artigo 5º, inciso 18, vai dizer que a criação de associações e também de cooperativas, ela vai independer de autorização, tá? Ela vai independer, tá? Então, ela independe. Deixa eu colocar aqui. Ela independe de autorização, sendo nesse caso também vedada a interferência estatal no seu funcionamento, tá? Então, associações e cooperativas, elas vão independer de autorização prévia do poder público e também não pode haver a interferência estatal no seu funcionamento, tá? Então, a alternativa A, ela já está errada. Letra B. É livre a manifestação do pensamento, sendo autorizado o anonimato. Então, sendo autorizado o anonimato. Essa alternativa B, ela vai dizer o seguinte, lá no artigo 5º, inciso 4 da nossa Constituição, vai dizer que é livre a manifestação do pensamento, só que sendo vedado, tá? Sendo vedado o anonimato. É livre a manifestação do pensamento, porém é vedado o anonimato, né? Então não é autorizado, né? Ele é vedado, tá? É vedado o anonimato. Então, a alternativa B também já descartamos. Alternativa C. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, incluindo a de caráter paramilitar. Então, a associação de caráter paramilitar, ela é ok, né? Criar uma associação paramilitar, né? Com caráter paramilitar. Bom, então a gente tem o artigo 5º, inciso 17, da nossa Constituição, que vai falar acerca desse assunto, que vai trazer o seguinte: é plena a liberdade de associação para fins lícitos, neste caso, vedada a de caráter paramilitar, tá? Então, é vedado aqui também, tá? Vedado a de caráter paramilitar, tá, pessoal? Então, já está errada a letra C também. Letra D. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Bom, essa daqui vai estar lá no artigo 5º, artigo 5º da nossa Constituição, inciso 13, que vai dizer praticamente o que está na nossa alternativa D. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, tá, pessoal? Então, é a letra da lei aqui da nossa alternativa D. E a letra I vai dizer o seguinte: a expressão da atividade intelectual, artística, científica e comunicação depende de licença dos órgãos de controle, tá? Dependem de licença dos órgãos de controle. Bom, essa daqui vamos ver lá no artigo
5º, deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Artigo 5º, inciso 9 da nossa Constituição, que vai dizer o seguinte: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença, tá, pessoal? Então, é independente, não vai precisar depender aqui de um aval, né, de uma licença de órgãos de controle. Então, é independente de censura. Artigo 5º, inciso 9 da nossa Constituição. Então, só falando, né, revisando, a alternativa correta é a letra D, tá, pessoal? Questão 2. Considerando o que dispõe a Constituição Federal sobre os direitos e garantias fundamentais, assinale a alternativa correta. Bom, alternativa A. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, cuja criação tenha manifestado adesão. Bom, pessoal, a gente vai ter lá no artigo 5º da nossa Constituição, parágrafo 4º, que vai dizer exatamente o que está escrito aqui na nossa alternativa A, que o Brasil ele se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, cuja criação tenha manifestado adesão, né? Então, a nossa alternativa A é a correta, né? A letra da lei, né? Então percebam que muitas dessas nossas questões que a gente vem analisando, muitas delas é a letra fria da lei, né, pessoal? Então é necessário que a gente esteja aí sempre treinando e lendo o artigo 5º da nossa Constituição, que cai demais em prova de concurso, tá? Vamos seguir então as outras alternativas, né? Conversar um pouco sobre elas. Então, a alternativa B é assegurado nos termos da lei o direito à proteção de dados pessoais, embora o texto constitucional ainda não faça menção expressa dos dados nos meios digitais. Bom, isso daqui é uma questão bem recente, né, com essa questão da proteção dos dados pessoais. Então, na nossa Constituição, lá no artigo 5º, inciso 79, tá? 79. Vamos ter que é assegurado nos termos da lei o direito de proteção a dados pessoais, inclusive nos meios pessoais, nos meios digitais, quer dizer. Então, inclusive nos meios digitais, né? Então, essa parte que vai falar que ainda não faça menção expressa dos dados nos meios digitais, lá no inciso 79, está dizendo que inclui os meios digitais, tá, pessoal? Então, essa daqui faz com que a nossa alternativa B fique errada. Seguindo, vamos ter a letra C. O Estado ele indenizará o condenado por erro judiciário, mas não o que ficar preso além do tempo fixado na sentença, tá? Então, vamos ter aqui artigo 5º, inciso 75 da nossa Constituição, que vai dizer o seguinte: o Estado ele indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Então, não é mas não, é ainda que, tá? Ainda que. Ficar preso além do tempo fixado na sentença, até porque não tem cabimento, né? A pessoa ficar presa por mais tempo do que a pena, né, que ela deva cumprir, ela ficar lá sem ter aí um ressarcimento por parte do Estado, tá, pessoal? Então, seguindo, letra D. Será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Crime político ou de opinião. Então, a gente tem aqui, deixa eu colocar aqui no cantinho,
o artigo 5º, inciso 52 da nossa Constituição, que vai dizer que não será concedido a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião, tá? Não será concedida a extradição de estrangeiro por crime, lembre-se que é só por crime político ou de opinião, tá, pessoal? Crime político ou de opinião. Lembrem-se bem, estrangeiro, extradição, crime político ou de opinião não será extraditado, tá? Estrangeiro, crime político ou de opinião não será extraditado. Alternativa E. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, não tendo o proprietário direito à indenização. Vamos já marcar aqui, não tendo o proprietário direito à indenização em hipótese de dano, em razão do interesse público. Bom, vamos ter aqui também o artigo 5º, inciso 25 da nossa Constituição, que vai dizer, que, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular. Assegurado o proprietário a indenização ulterior se houver dano, tá, pessoal? Então, deixa eu só trazer aqui, ulterior, tá? É ulterior. Só haverá indenização, deixa eu já marcar aqui, ó, não tendo o proprietário direito à indenização. Nesse caso, há sim o direito de indenização ulterior, se houver dano. Então, se a autoridade competente ela usa da propriedade particular, porém, depois que tudo acontecer, no final, a gente vê que não há nenhum dano na propriedade do particular. Não há nenhum dano na propriedade particular. Não vai dizer aqui, não vamos ter que se falar em indenização. Só haverá indenização se houver dano, tá? Só haverá indenização se houver dano. Se não existir dano, não tem que se falar em indenização, tá? Não tem que se falar em indenização, tá, pessoal? Então, só reforçando, a alternativa correta da número 2 é a letra A. Questão número 3, banca CESP. Acerca dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 88, julgue o item a seguir. Bom, direitos individuais, por estarem ligados ao conceito da pessoa humana e da sua própria personalidade, pessoa humana e também da sua própria personalidade, correspondem às chamadas liberdades negativas. Os direitos sociais, por sua vez, constituem as chamadas liberdades negativas, de observância obrigatória em um Estado social de direito, para a concretização de um ideal de vida digna na sociedade. Bom, quando a gente já fala aqui em liberdades negativas, a gente está falando sobre a primeira dimensão dos direitos fundamentais, tá? Primeira dimensão dos direitos fundamentais. Já as liberdades positivas, vamos estar falando sobre a segunda dimensão dos direitos fundamentais. E o que acontece? Na primeira dimensão, vamos ter aí o valor liberdade, tá, pessoal? Liberdade. Então, vamos ter aqui o valor liberdade, no qual traz liberdades negativas. É um não fazer do Estado, tá? Então, deixa eu colocar aqui. É um não fazer
do Estado. Ele não vai interferir na vida privada, né? Na propriedade privada, ele não vai interferir nas relações privadas das pessoas, tá? Então essa é a primeira dimensão dos direitos fundamentais. E a gente tem aqui como exemplo, vamos ter como exemplo direitos políticos e também direitos civis. Já a segunda, a gente tem como um valor principal a igualdade. Igualdade. E aqui, nessa parte da segunda dimensão dos direitos fundamentais, a gente vai ter um fazer por parte do Estado, tá? Por quê? Ele vai fazer prestações positivas, né? Por isso que é a chamada aqui liberdades positivas, tá? Ele vai ter uma posição positiva em relação à sociedade. Ele vai trazer alguns benefícios para a sociedade. Um exemplo disso vão ser aqui os direitos sociais. Tá? Os direitos sociais que vão estar ligados, então, à segunda dimensão dos direitos fundamentais. Né? Então, como diz aqui a própria questão, é de observância obrigatória um Estado social de direito, tá? Um Estado social de direito para a concretização de uma vida digna na sociedade. Né? Uma vida digna, aqui ele já coloca como igualdade, tá? Igualdade. Então, lembrem-se muito bem dessa parte. Direitos de primeira dimensão, vamos ter as liberdades negativas, que é o não fazer do Estado. Vamos ter direitos políticos, direitos civis, é o não fazer do Estado, é a não interferência nas relações, tá? Nas relações privadas. Né? Então, passando para a segunda dimensão, vamos ter aqui o valor igualdade. Essa igualdade vai ser um fazer do Estado. Então, ele vai sim aqui se intrometer, tá, nas relações privadas para dar direitos para as pessoas, tá? Trazer direitos. Então, ele vai fazer prestações positivas, por exemplo, os direitos sociais, né? A gente tem direitos do trabalho, né, do trabalhador. Então, basicamente, essa parte dos direitos sociais vão ser aqui os direitos de segunda dimensão. Então, vamos ter essa assertiva como correta, tá, pessoal? Correta. Lembrando, deixa eu colocar aqui desse lado, lembrando que também vamos ter a terceira dimensão, tá? Que vamos ter com o valor fraternidade ou então solidariedade. Tá? Então vamos ter a terceira dimensão como fraternidade ou então solidariedade, tá, pessoal? E aqui vai ser uma questão de coletividade. Então a gente vai pensar em uma coletividade, tá? O terceira dimensão. Coletividade. E os exemplos dessa terceira dimensão, a gente vai ter aqui como direitos do consumidor, e também meio ambiente. Então, terceira dimensão, fraternidade, solidariedade. Vamos ter aí uma questão de coletividade, né? Todos a gente vai pensar numa coletividade. E exemplos, a gente tem direito do consumidor e também meio ambiente, tá? Bom, seguindo, questão 4, banca VUNESP. Sobre os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, é correto afirmar que constitui direito fundamental da República Federativa do Brasil
concretizar a dignidade da pessoa humana. Bom, dignidade da pessoa humana na nossa Constituição, ela vai estar ali elencada no título 1 da nossa Constituição, que o título 1 ele vai trazer os princípios fundamentais, tá? Princípios fundamentais. Então, vou colocar aqui. Título 1. Princípios fundamentais, tá? Então, o título 1 da nossa Constituição vai tratar sobre os princípios fundamentais. Aí, o que acontece? Vamos ter lá no artigo... Peraí. Além disso, vamos ter lá no artigo 1º, inciso 3 da nossa Constituição, a dignidade da pessoa humana, aparecendo como um fundamento da República Federativa do Brasil. Então, vamos ter como princípios fundamentais e fundantes da República Federativa do Brasil. Então, ele não é um direito fundamental aos olhos da nossa Constituição. Ele vai ser, sim, um princípio fundante da República Federativa do Brasil, tá, pessoal? Então, vamos ter aqui que ele não é um direito, mas sim um princípio fundante da República Federativa do Brasil, né? Um erro bem sutil nessa assertiva aqui. Bom, seguindo, vamos ter que alternativa B. São gratuitas as ações mandado de segurança, habeas corpus e também habeas data. Bom, lá no artigo 5º, inciso 77 da nossa Constituição, ele vai trazer aqui, elencando quais são as ações gratuitas que vão ter lá. Então, são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Então, aqui no artigo 5º, inciso 77, não vai constar mandado de segurança como sendo ações gratuitas. Só vamos ter como gratuitos, né? Deixa eu riscar aqui, dizendo que é um gratuito, o habeas corpus e também o habeas data, tá? Então, gratuito, só habeas corpus e habeas data, tá, pessoal? Lembrem-se muito bem que isso daqui cai, eu já vi bastante questão de concurso, né? Várias questões de concurso pedindo essa parte, né? São gratuitas as ações, habeas corpus, habeas data, aí eles colocam sempre algum outro para confundir a gente, tá? Então, avançando, vamos ter a letra C. A Constituição Federal assegura o direito de propriedade, mas não o direito de herança, o qual possui apenas previsão infraconstitucional. Então, será que é verdade, né, que a nossa Constituição ela não assegura o direito de herança? Lá no artigo 5º, inciso 30, vai constar que a nossa Constituição ela garante o direito de herança, né? Bem expresso. É garantido o direito de herança. Artigo 5º, inciso 30. Né? Além disso, a gente vai ter aqui, né, na Constituição, no artigo 5º, inciso 25, né? Não, 22 da nossa Constituição, o direito de propriedade. Então, inciso 22, direito de propriedade, é garantido o direito de propriedade. E artigo 5º, inciso 30, é garantido o direito de herança. Então, está errado, pois a nossa Constituição ela garante sim o direito de herança. Alternativa D. O direito social à moradia está previsto na Constituição Federal de 88, desde a sua redação originária. Bom, a gente sabe que no artigo 6º da nossa Constituição existe lá um rol de direitos
sociais, né? Incluindo a moradia, né? Saúde, moradia, né? Maternidade, vários direitos sociais. Então, o que quer dizer? Quer dizer que esse direito social à moradia, ele está previsto na Constituição de 88 desde a sua redação originária, né? Desde quando foi promulgada. Então, essa questão ela está errada. Por quê? O direito à moradia ele foi implementado na nossa Constituição pela Emenda Constitucional número 26 de 2000 somente, tá, pessoal? Pela Emenda Constitucional número 26 de 2000. Então, o direito social à moradia, ele não veio na nossa Constituição de 88, tá? Não existia na redação originária, só foi implementado com a Emenda Constitucional 26 de 2000, tá, pessoal? Então, a alternativa D também está errada. Alternativa E, o mandado de segurança é ação judicial de natureza residual na medida em que se volta a proteger direito líquido e certo, não amparado pelo habeas corpus ou habeas data, tá, pessoal? Então, a gente tem o quê? A gente tem o artigo 5º, inciso 69, que vai dizer o seguinte: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso do poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, tá? Então, essa alternativa ela está correta. A única coisa, talvez, que possa trazer aqui uma dúvida pode ser essa questão no qual fala do mandado de segurança é uma ação judicial de natureza residual. Por que ela é uma natureza residual? Porque a gente traz aqui quando não é amparado pelo habeas corpus e nem pelo habeas data. Então, o que não for matéria de HC ou então de habeas data, né, o que não for nenhum desses dois, se for direito líquido e certo, vamos então falar na ideia de ser um mandado de segurança. Por isso que ele vem dessa natureza residual, é o resíduo. O que sobrou, que não é tutelado pelo habeas corpus e nem pelo habeas data, vai ser então tutelado pelo mandado de segurança. É claro que se couber na questão, por causa que ele protege um direito líquido e certo, né? Um dos requisitos para a propositura do mandado de segurança, tá, pessoal? É ser um direito líquido e certo, tá? Então, reforçando, letra E, a nossa questão, a nossa alternativa correta da questão número 4, tá? Bom, questão número 5, da banca CESP. A respeito das dimensões dos direitos fundamentais e de seus destinatários, julgue o item a seguir. As dimensões negativa e prestacional, dos direitos sociais deixam de ser oponíveis às relações entre particulares à medida que o Estado ele cumpre o seu papel de provedor. Bom, pessoal, para começar a analisar essa questão, primeiramente a gente tem que ver que ela vai dizer respeito a direitos sociais, tá? Então, ela vai dizer respeito a direitos sociais, tá? Nesse caso, os direitos sociais, eles fazem parte da segunda dimensão dos direitos fundamentais, os quais eles vão demonstrar duas características, né? No qual a questão vai dizer dimensões. A gente tem a dimensão negativa, a dimensão negativa e também a dimensão prestacional.
O que acontece? A negativa é pelo fato de aqui existir uma limitação do poder estatal, tá? Então, limitação do poder estatal, tá? Então, essa já é uma característica inerente dos direitos fundamentais. Eles foram criados nessa acepção clássica de limitar o poder estatal. Então, todos eles, todas as dimensões dos direitos fundamentais, eles já vão ter essa característica negativa, tá? Essa característica negativa de limitar o poder do Estado, né? Então, a gente tem que, além dessa característica negativa, vamos ter a prestacional. A prestacional é um fazer do Estado, tá? Que é outra característica dos direitos de segunda dimensão. É um fazer, né, um exigir do Estado que faça alguma coisa. Só o que acontece? Para a gente entender melhor, um exemplo é o direito à moradia, né? Um direito à moradia, o qual cabe aqui o Estado ele promover programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e também de saneamento básico. Mas também vai impedir que o próprio Estado ele invada sem determinação judicial, tá? Sem determinação judicial ou então em outros casos que são admitidos, tá? Então ele vai ter uma prestação, quer dizer, uma característica prestacional, porque ele vai prestar aqui, vai promover programas para ajudar na construção de moradias e também condições habitacionais e de saneamento básico, porém vai existir uma característica negativa que vai impedir com que o Estado ele invada, tá? Invada a sua moradia, a não ser por uma determinação judicial ou alguns outros casos que são admitidos em lei, tá, pessoal? Então, ele vai carregar essas duas características. E aí, dentro dessa nossa questão, então, o erro da questão é dizer que esse direito ele vai deixar de existir entre os particulares, tá? Entre os particulares, porque o Estado ele está fazendo aqui o seu papel. O que é errado, porque na teoria geral dos direitos fundamentais vai existir a teoria da eficácia horizontal. Teoria da eficácia horizontal. O que quer dizer? Quer dizer que os direitos fundamentais eles também serão aplicados nas relações entre particulares, tá? É horizontal porque a gente tem um particular, né, um particular aqui e outro particular aqui. Então, ela é horizontal. Por quê? Na acepção clássica dos direitos fundamentais, né, quando ela foi concebida, era a teoria da eficácia vertical. Porque o que acontece? A gente tinha o Estado e a gente tem os particulares, né? Porque o Estado ele nunca vai estar em pé de igualdade com os particulares. Então, a gente criou-se os direitos fundamentais, como a gente disse aqui no começo, para uma limitação do poder estatal. Então, gerando uma eficácia vertical, né? O Estado contra os particulares, criando essa limitação do poder. Porém, com o avanço do tempo, criou-se também, jurisprudencialmente falando e doutrinariamente, essa questão da teoria da eficácia horizontal, no qual a gente tem que
Os direitos fundamentais, eles não vão ser somente aplicados entre questões que envolvam o Estado e um particular, mas também quando envolver particular contra particular, tá, pessoal? Então, o que acontece? Neste caso, a questão está dizendo que as dimensões negativas e prestacional dos direitos sociais, elas vão deixar de ser oponíveis, elas deixam de ser oponíveis às relações entre particulares à medida em que o Estado cumpre o seu papel de provedor. Neste caso, não. Porque mesmo o Estado cumprindo o seu papel, de provedor, vai existir ainda a eficácia horizontal, que é a oposição de direitos fundamentais entre relações particulares. Então, esse é o erro da nossa questão número 5, tá? Eles não vão deixar de ser oponíveis, eles ainda vão ser oponíveis, tá? Então, a gente tem aqui errado, tá? Errado. Bom, pessoal, a gente finaliza aqui as nossas questões comentadas de hoje. Espero que tenham gostado. Deixem o like, tá? Se inscrevam no canal, comentem, colocar algumas dúvidas nos comentários, eu estarei respondendo na maior brevidade possível, tá, pessoal? Então, obrigado, até mais.